ela busca adequar o comportamento do particular à lei. Por outro lado, quando ela age de forma repressiva, ela visa a coagir o infrator a cumprir a lei. Quais são os atributos, ou seja, quais são as características do poder de polícia? Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, podem ser apontadas 3 características, quais sejam discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Vamos detalhar cada uma dessas características para melhor compreendê-las. Então, em primeiro lugar, a discricionariedade. Em geral, as medidas de polícia são discricionárias nos casos concretos. De fato, a maioria dos casos, ou melhor, na maioria dos casos, a lei deixa uma certa margem de liberdade quanto a determinados elementos dos atos, como em relação ao motivo ou ao objeto. Até porque, como já dissemos, é impossível que o legislador consiga prever todas as hipóteses em que caberia a atuação do poder de polícia. Por isso é que, na maioria das vezes, o poder público terá que decidir qual o meio de ação mais adequado, qual a melhor hora para agir, qual a sanção cabível em caso de descumprimento da norma. Assim, por exemplo, quando alguém solicita uma autorização para portar arma. Nesse caso, a administração pública pode ou não conceder essa autorização, avaliando a situação concreta e dependendo também do interesse público. Só que nem sempre o exercício do poder de polícia é discricionário, porque existem casos em que a própria lei já estabelece como a administração pública deverá agir, sem lhe dar possibilidade de opção. Nessas situações, o poder será vinculado. O exemplo mais frequente de ato de polícia vinculado é o da licença para edificar. Uma vez que o particular tenha atendido a todas as exigências da lei, a administração pública é obrigada a conceder o alvará de licença. Ela não tem nenhuma discricionariedade aqui, porque nesse caso, tendo o particular cumprido todos os requisitos da lei, a administração pública é obrigada a conceder esse alvará. Segunda característica, a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade, que vocês já devem ter estudado no capítulo referente aos atos administrativos, se traduz na possibilidade da própria administração colocar em prática as suas decisões, sem precisar recorrer antes ao Poder Judiciário. Assim, ela pode obrigar o particular a atender suas exigências, mesmo que ele não queira, estando legitimado, inclusive, a se utilizar de força física para isso. Claro que sempre respaldada por lei. Se o administrado quiser se opor à determinação da administração pública, ele deve recorrer ao Poder Judiciário. A administração pública, por exemplo, pode apreender gêneros alimentícios impróprios para o consumo. Lembram-se do nosso primeiro exemplo citado? Pois bem, ela pode também, se utilizando do poder de polícia, fechar uma indústria, se após ter enviado várias notificações ao particular, ele nem deu bola, nem atendeu, e continua a produzir, por exemplo, ruídos que perturbam a coletividade. Enfim, a administração pública dispõe de uma série de medidas denominadas autoexecutórias, porque ela pode se utilizar dessas medidas sem que, para isso, tenha que bater primeiro nas portas do Poder Judiciário. Ela já está legitimada a atuar. Terceira característica, exigibilidade. Pela exigibilidade, o poder público pode se valer de meios indiretos de coação, ou seja, se o particular descumpre determinada norma, a administração pública lhe aplica, por exemplo, uma multa. Assim, o ato de polícia tem força de coerção, de obrigatoriedade perante terceiros. Muito bem, vistos esses atributos, ou seja, essas características, é importante mencionar que na doutrina existem autores como Celso Antônio Bandeira de Mello que entendem que o poder de polícia é uma atividade negativa, no sentido de que sempre impõe uma abstenção ao particular, uma obrigação de não fazer para evitar perigo ou dano à sociedade.
No entanto, outros doutrinadores entendem que o poder de polícia é atividade positiva, porque aqui se inserem as obrigações de fazer aos proprietários, quando são obrigados a usar o imóvel de acordo com sua função social. Enfim, nesse ponto não existe um consenso, mas achamos melhor apenas mencionar para que vocês saibam essas duas posições. Para ilustrar melhor o nosso tema, existe um julgado interessante proferido pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa está na íntegra na apostila de vocês, e que nesse momento vamos ressaltar apenas alguns trechos pertinentes à matéria. Trata-se de um recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por um proprietário de estabelecimento comercial, a quem não foi concedida licença para comercializar óculos de sol sem grau, porque mediante uma portaria editada pela Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso, foi determinado que somente Ótica poderia vender esse produto. Então, visando tutelar, com essa medida, ao interesse coletivo e à saúde visual do consumidor, o STJ entendeu dessa forma. Acompanhem na tela o seguinte trecho. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, cujo relator é o ministro José Delgado e que foi publicado no Diário de Justiça em 15 de setembro de 2003. Vejam só. O poder de polícia, ao apontar obrigação positiva ou negativa, representa restrição ao direito individual do administrado, em favor do interesse público. Em contrapartida, impõe-se à administração pública o dever de agir preventivamente, na preservação do interesse da coletividade, ameaçado de dano de alguma espécie, editando o elenco normativo aplicável ou praticando os atos executivos correspondentes. A proteção à saúde visual do consumidor é dever da administração pública, a qual, por meio do poder de polícia, pode restringir a venda de óculos de sol, ainda que desprovidos de grau, aos estabelecimentos comerciais especializados, ou seja, às óticas. Pois bem, vejam como é amplo o campo de atuação do poder de polícia e como este tem o poder de restringir determinadas atividades dos particulares em benefício sempre da sociedade. Muito bem, para finalizar, traremos também uma questão muito importante agora, que trata dos limites do poder de polícia. Claro que o poder de polícia não pode ser exercido ilimitadamente. Ele sempre vai esbarrar nas restrições impostas pela lei. Qual é a finalidade do poder de polícia? A finalidade é, antes de tudo, atender o interesse público, justamente porque se fundamenta na supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Por isso é que ele não pode ter em vista beneficiar ou prejudicar determinadas pessoas, sob pena de desvio de poder da autoridade. Assim, a administração pública, ao agir utilizando seu poder de polícia, deve também sempre adequar os meios de que se utiliza para atingir os fins a que se propõe. Vemos que aqui é fundamental que o poder público, ao limitar qualquer direito individual dos particulares, atenda também ao princípio da proporcionalidade. Ou seja, o poder de polícia não deve ir além do necessário para satisfazer o interesse público. Em virtude disso, temos que os meios de coação de que dispõe o Estado só devem ser utilizados quando não haja outro meio eficaz para atingir os seus objetivos, que estão sempre respaldados no interesse público. Daí dizer que esses atos não são válidos quando forem desproporcionais ou excessivos em relação ao fim que se quer atingir. Resumindo, a administração pública é dotada de poderes que lhe são conferidos por lei para tutelar os interesses públicos de diversos setores da sociedade, devendo deles se utilizar sempre adequando os meios que emprega para atingir os fins que almeja. Com essas considerações, encerramos a aula e aproveito a oportunidade para dar um pequeno conselho a todos a continuar firmes e fortes no estudo, para que no final tenham uma boa compreensão geral de todas as disciplinas. Até a próxima!